Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hidrostática. Essa agora é a nossa segunda parte da aula, tá certo? Vamos continuar aí resolvendo o exercício do nosso caderno de atividades. Dessa vez você deve ter em mente os seguintes conceitos: densidade e massa específica e o princípio de Arquimedes, empuxo, ok? Então prepare o seu caderno e vamos começar. Nosso primeiro exercício dessa nossa aula é o exercício de número 8, da página 116, Federal de Fluminense, Rio de Janeiro. Vamos para o enunciado? Olha só, três recipientes idênticos contêm água pura no mesmo nível e estão sobre balanças, conforme mostra a figura. O recipiente 1 contém apenas água. No recipiente 2, flutuam cubos de gelos e no recipiente 3 flutuam bolas de plástico que têm densidades menor que a do gelo. Escolha a opção que descreve a relação entre os pesos dos três recipientes com seus respectivos conteúdos. Peso 1, peso 2 e peso 3. Está aí a figura que foi colocada no enunciado, bem como as alternativas. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha o caderno de atividades, e tente resolver o exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Vamos para a solução? Olha só, na primeira balança, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter o peso do líquido. Então, nós temos aí a massa do líquido vezes a gravidade local, tá? Só para escrever a massa aí em termos da massa específica ou densidade do líquido, coloquei aqui então densidade da água, volume de água vezes a gravidade local, ok? Grave essa relação aqui, tá? Tudo bem que eu não estou nem levando em consideração aqui o peso do recipiente, tá certo? Bom, mas o recipiente é idêntico aí nas três situações. Olha, agora, na segunda balança, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o peso dessa quantidade de água, que não é a mesma quantidade de água que eu tenho aqui na primeira balança, mais o peso das pedras de gelo, tá certo? Coloquei aqui PG, tá? Peso do gelo, ok? Acontece que o peso do gelo é dado pelo empuxo sobre ele. E o empuxo sobre ele é a densidade da água, volume de água deslocada, não é o volume total do gelo, é só a parte submersa, ou seja, a quantidade de água que ele deslocou, vezes a gravidade local. Tá certo? Então, substituindo aí na relação P2, né? Então, eu vou ter o peso dessa quantidade de água aqui, densidade da água vezes o volume dessa água, que é diferente desse volume, tá certo? Ficou um pouco abaixo, tá? Vezes a gravidade local, mas agora o empuxo, né? Porque o empuxo aqui é o peso do gelo. Então, eu vou ter aqui densidade da água, volume de água deslocado, repito, isso aqui é o volume da parte submersa do gelo, não é nem o volume do gelo, tá certo? Vezes a gravidade local. Agora, eu tenho aqui G e a densidade da água como termos aqui, olha, comuns aqui nas duas parcelas, então coloquei em evidência. Se eu pegar o volume da água deslocada e somar com o volume da água que tem aqui, eu vou ter exatamente o volume do recipiente 1, de água do recipiente 1. Vai dar o mesmo volume, até porque está no mesmo nível. Tudo bem, se você tirar o gelo aqui, o nível de água vai descer. Colocou o gelo, o nível de água sobe, tá? Porque o que ele desloca aqui é a parte submersa dele, tá certo? Por isso que sobe o nível aqui, tá? Então, você vai ter o mesmo volume aqui, olha, do recipiente 1. Portanto, se você pegar a densidade da água, volume da água e G, você vai ter o peso do recipiente 1. E o mesmo vale para o recipiente 3. Tá certo? Você também vai ter o empuxo aqui nas bolinhas de plástico, tá? Também, olha, volume de água deslocado. Você vai colocar em evidência de novo, vai te dar o volume total, que é o mesmo volume do recipiente 1. Portanto, a alternativa correta, letra E. As três balanças vão medir aí o mesmo peso. Tá certo? Nosso próximo exercício é o exercício de número 11, da página 117. Federal de Santa Catarina. Então vamos lá para o enunciado. Pedro, 50 kg, Tiago, 53 kg e João, 60 kg. Três jovens que passam as férias em uma praia em Florianópolis encontram uma prancha de surf tamanho 6 pés 7 polegadas, com largura do meio 18 polegadas, espessura 2,3 de polegada e densidade igual a 0,05 gramas por centímetros cúbicos.
Como não entendem muito de surf, mas conhecem muito de física, resolvem fazer testes em uma piscina de água doce, realizar alguns cálculos e discutir conceitualmente sobre as propriedades envolvidas na prática do surf. Os jovens modelam a prancha como um paralelepípedo de comprimento 2 metros, largura 0,45 metros e altura 6 centímetros. As conclusões obtidas foram sintetizadas nas afirmações abaixo. Com base no enunciado, assinale a ou as proposição ou proposições correta ou corretas. 01. A altura da parte submersa da prancha quando flutua na água de 0,3 centímetros. 02. O princípio de Arquimedes declara que todo corpo leve flutua na água e todo corpo pesado afunda. 04. Quando aumenta a densidade da água na qual a prancha está flutuando, diminui a altura da parte submersa. 08. A prancha suportaria apenas o peso de Pedro e Tiago em pé sobre ela, sem afundar. 16. A força de empuxo que atua sobre a prancha em flutuação existe porque a pressão que a água exerce sobre a prancha aumenta com a profundidade. E ele pede aí a soma dos itens corretos. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, claro, caso você não tenha aí esse caderno de atividades e tentado resolver o exercício. Então vamos lá, vamos para a solução. Pegar aí o modelo de prancha de acordo com o enunciado. Então tá aí, olha, um paralelepípedo de 2 metros de comprimento, 0,45 de largura, 0,06, ou seja, 6 centímetros, né, de altura. Então vamos lá. Olha só. A densidade da prancha, de acordo com o enunciado, vale 0,05 gramas por centímetros cúbicos. Para você transformar isso no sistema internacional em quilogramas por metros cúbicos, você tem que multiplicar por 10 a terceira, tá? Então você vai ter 50 quilogramas por metro cúbico, tá certo? Essa é a densidade, então, da prancha, ok? Olha, ela, para flutuar, vai ter aí que ter o seu peso igual ao empuxo. E o empuxo, então, você já sabe, densidade do líquido, no caso aí da água, gravidade local, vezes o volume da parte submersa da prancha. Lembre-se, é sempre da parte submersa. Afinal de contas, é esse aí o volume de líquido deslocado, tá certo? Isso tem que ser igual ao peso, tá? Agora eu vou escrever aí a massa da prancha em termos de sua densidade e do seu volume. Então vamos lá, olha. Então nós temos aí densidade da água, gravidade, vezes o volume da parte submersa vai ser igual densidade, gravidade, vezes o volume da prancha. Isso aí já é o volume total da prancha, ok? Repare que eu vou simplificar a gravidade dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ter uma relação entre densidades, a densidade da água e o volume da parte submersa, tá certo? E a densidade da prancha, o volume total da prancha. Então, olha, o volume da parte submersa vai ser uma fração do volume total da prancha. Vai depender dessa relação aqui das densidades. Densidade da prancha sobre a densidade da água, tá certo? Substituindo aqui, olha, densidade da prancha, 50 kg por metro cúbico. Densidade da água, tudo bem, ele não deu, mas vamos usar aí o valor da densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, ou seja, 10 a terceira, tá certo? E o volume do paralelepípedo? 2 vezes 0,5 vezes 0,06, tá certo? Olha, eu nem vou me preocupar muito em calcular o volume. Eu quero saber se isso daqui de fato corresponde ao que foi colocado no item 01, tá certo? Então, olha, eu vou ter 50 vezes 10 a menos 3 multiplicando esse 0,06. Eu vou até deixar esse 2 vezes 0,45 aqui quieto, tá? Deixei ele aqui quieto, tá certo? 50 vezes 10 a menos 3 é a fração que eu tenho aqui das densidades, ok? Quando eu multiplicar pela altura, eu vou ter a fração da altura, porque a área da base não vai mudar, por isso que eu nem me preocupei muito em multiplicar esses dois aqui, tá? Tudo bem que depois eu vou ter que multiplicar lá na frente, mas vamos lá. Efetuando os cálculos, eu vou ter 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica 0,06, vai me dar exatamente 0,003. Ou seja, a altura da parte submersa vale 0,3 centímetros. Tá certo? Essa é a altura aí da parte submersa, ok? Então, olha, a altura da parte submersa da prancha, quando flutua na água, é de 0,3 centímetros. Está correto, tá? Esse item 01.
Item 02. O princípio de Arquimedes declara que todo corpo leve flutua na água e todo corpo pesado afunda. Não, olha, esse corpo aqui tem até um certo peso e, no entanto, está flutuando. Está errado esse item 02. Não é bem assim que funciona, tá? Item 04. Quando aumenta a densidade da água na qual a prancha está flutuando, diminui a altura da parte submersa. De fato, né? Se você observar essa relação aqui, olha, se essa densidade da água fosse maior do que os 1.000 kg por metro cúbico, e a água salgada tem a densidade maior mesmo, então, de fato, isso vai acontecer. Você vai diminuir a altura da parte submersa, vai diminuir essa altura aqui. Tá certo? Certo também é o item, né? Vamos lá, o próximo, 08. A prancha suportaria apenas o peso de Pedro e Tiago em pé sobre ela, sem afundar. Olha só, vamos calcular aqui qual é o máximo de empuxo aqui que a água pode oferecer. Quando tiver todo o volume aqui submerso, tá? Ou seja, a água está bem aqui na borda superior, tá? Está praticamente todo o volume da prancha está submerso. Então, coloquei aqui o volume total da prancha, olha, submerso. Ok? Densidade da água, gravidade local. Calculando, eu encontrei aqui que o empuxo máximo é de 540 newtons. Agora, coloca os dois, Tiago e Pedro. Olha o peso total deles, 1.030 newtons. Tá? Então, não tem nem como, nem suporta o peso dos dois. Ela vai afundar sim. Errado o item 08. Item 16. A força de empuxo que atua sobre a prancha em flutuação existe porque a pressão que a água exerce sobre a prancha aumenta com a profundidade. Olha, você deve ter lembrado aí, né, que pressão vai ser a pressão na parte da superfície do líquido mais a pressão da coluna de líquido. ρGH, e de fato aumenta com a profundidade. Tá? E se você imaginar que a força que atua na parte inferior da prancha vai ser igual à pressão na parte inferior vezes a área, isso está correto. Tá? Então, olha, somando os itens corretos aí, encontramos aí o valor de 21. Ok? Tranquilo essa questão. Claro, um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas bem legal aí de analisar. Nosso próximo exercício, exercício de número 14 da página 118. Ita, São Paulo. Uma esfera de massa M tampa um buraco circular de raio R no fundo de um recipiente cheio de água de massa específica ρ. Tudo bem, ele chamou de massa específica, sem problema. Baixando-se lentamente o nível da água, num dado momento, a esfera se desprende do fundo do recipiente. Assinale a alternativa que expressa a altura h do nível da água para que isso aconteça, sabendo que o topo da esfera, a uma altura a do fundo do recipiente, permanece sempre coberta de água. Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha o caderno de atividades, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Vamos para a solução. Repare o seguinte, essa figura ela favorece aqui a existência de empuxo. Se fosse um cubo, não. Mas por ser uma esfera, repare que eu vou ter empuxo atuando nessas duas laterais aqui. Mas não é um empuxo total, é só uma parte do empuxo. Isso porque essa parte aqui fora da água não vai sofrer a ação do empuxo. Então, o volume de líquido deslocado não é o volume total da esfera. Vai ser o volume desse tronco de esfera. Tá? Eu não posso calcular o volume dessa parte azul aqui, tá certo? Eu só tenho que usar o volume do tronco da esfera. Ok? Então, olha só. O empuxo que essa esfera está sofrendo, o empuxo real, tá? Vai ser igual à densidade do líquido, gravidade local, vezes o volume do tronco de esfera, como eu havia dito. Só que essa parte aqui em azul não sofre a ação do empuxo. Então, eu tenho que tirar aqui, olha, a força que estaria atuando nessa parte inferior aqui. E repare o seguinte, eu tenho água até uma profundidade H. Então, a pressão que estaria tá, exercendo aqui embaixo, nessa parte inferior aqui, olha, seria exatamente a pressão
hidrostática aqui da coluna de líquido, você pode até somar com a pressão atmosférica aqui em cima, tá? Se você pensar assim. Mas aqui embaixo também teria a pressão atmosférica. Então, na verdade, eu tenho que calcular a diferença de pressão, que vai ser exatamente a pressão da coluna do líquido. Então, a força seria a pressão vezes essa área aqui, olha, da seção reta aqui, olha, da seção reta. Não é a área desse tronco aqui, olha, menor, é a área da seção reta, tá? Πr ao quadrado, porque o raio vale R, né? Tá certo? Então vamos lá, olha, o volume do tronco da esfera, π vezes a altura A sobre 6, que multiplica 3 vezes o raio da esfera ao quadrado mais A ao quadrado. Tá certo? Então tá aí, olha. Raio da esfera não, né? Perdão, o raio desse fundo aqui, tá? O raio desse tronco aqui, olha, menor. Ok? Bom, acontece que o empuxo vai ser igual. Vamos substituir aqui em cima, então, esse volume do tronco. Vai ficar aqui uma expressão bem grande, mas tudo bem. Escreve aqui, não tem problema nenhum, tá? Densidade, gravidade, vezes o volume do tronco, menos a força que estaria atuando aqui embaixo. Repito, né? Na seção transversal, na seção reta. Πr ao quadrado seria a área, né? Então, vai ser pressão, ou melhor dizendo, a diferença de pressão, tá? Você poderia até, repito, né? Colocaria aqui a pressão atmosférica, mas aqui também teria pressão atmosférica. Então, a diferença de pressão é só da coluna de líquido, ρgh. ρgh, que multiplica a área πr ao quadrado, tá certo? Dessa seção reta aqui, repito. Tá? Bom, qual é a condição? A condição é que, para ela começar a flutuar aqui, é que o impulso tem que ser maior que o peso. Então, toda essa expressão aqui tem que ser maior que mg, que é a massa da esfera vezes a gravidade local. Tá certo? Bom, aqui, olha, o problema já está praticamente resolvido, tá? Você só vai isolar o H, tá certo? Isolando o H, você vai encontrar, então, que o H ele tem que ser maior ou até igual, tá? Tá ali no limite, né? Numa situação limite, a essa expressão aqui, olha. Ou seja, expressão dada aí pela letra E, tá certo? Questão aí bacana, essa questão do ITA, tá certo? Ela lembrou bem, olha, essa questão da força. A gente havia visto até na questão anterior, né? Força, pressão vezes área, não é? Então, olha, a gente usou isso daqui, tá? Só que a área que a gente usou é a área da seção transversal. Repito. Então, vamos lá para o nosso próximo e último exercício. O exercício de número 16 da página 118, mais aí uma questão do ITA, tá? ITA São Paulo. Um recipiente contém dois líquidos homogêneos e immiscíveis, A e B, com densidades respectivas ρA e ρB. Uma esfera sólida, maciça e homogênea de massa m, igual a 5 kg, permanece em equilíbrio sob a ação de uma mola de constante elástica K, igual a 800 N por metro, com metade do seu volume imerso em cada um dos líquidos, respectivamente, conforme figura. Sendo ρA igual a 4 vezes ρ e ρB igual a 6 vezes ρ, em que ρ é a densidade da esfera, pode-se afirmar que a deformação da mola é de... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí o caderno de atividades, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Então, pegar a esfera e observar as forças que estão atuando na esfera. Então, nós teremos o empuxo do líquido A, empuxo do líquido B, peso da esfera e força elástica. Pronto, olha, tudo em equilíbrio, tá? Essas forças aí, olha, as forças resultantes para cima vão equilibrar com as forças resultantes para baixo. Então, olha, força elástica mais peso para baixo igual aos empuxos para cima, ok? Força elástica Kx e o peso mg. Agora, qual é o empuxo oferecido pelo líquido A? Densidade do líquido A mais a densidade do líquido A, 4 vezes ρ, é isso? Então, já substituí direto aqui, olha, 4 vezes ρ. Gravidade local vezes o volume do líquido deslocado A. Metade do volume da esfera. Ele falou até no enunciado, tá? Agora, o empuxo do líquido B. É a densidade do líquido B mais a densidade do líquido B. Está aqui, olha, 6ρ. Então, 6ρ vezes G, vezes o volume de líquido deslocado do líquido B, que é metade também
do volume da esfera. Tá certo? Olha, eu vou só simplificar esse 4 com esse 2, o 6 com 2. Vamos encontrar essa relação. Já passei esse mg aqui para o outro lado, subtraindo. Ok? Agora, olha que legal. Ρ, tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela, representa a densidade da esfera. Então, eu tenho densidade da esfera vezes o volume da esfera, isso vai me dar a massa da esfera. E multiplicado por g, vai dar o peso da esfera. E, na verdade, eu vou ter duas vezes o peso, olha. 2 mg aqui, olha. E aqui 3 mg. Então, eu posso escrever que o Kx vai ser 2 mg mais 3 mg menos mg. Ou seja, o Kx vale 4 mg. Tá certo? 4 vezes o peso da esfera. Tudo bem, não deu a gravidade valendo 10. Nós vamos usar a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Tanto que o peso da esfera vai ser de 50 newtons. Vezes 4 vai me dar 200 newtons. Dividido pela constante elástica, que vale 800 newtons por metro, isso vai me dar uma deformação igual a 1/4 de metro. Tá certo? Ou seja, a alternativa correta aí, letra D. Claro que é uma questão tirada aí do concurso do ITA e geralmente essas questões elas não colocam exatamente, né? A banca não coloca o valor da gravidade na questão, ele coloca lá no início da prova. Use a gravidade valendo 9,8, use a gravidade valendo 10 e assim por diante. Tá? Por isso que não está aqui no enunciado. Ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima. Até lá!